Vem aí, vem aí. Quais as prioridades de um homem? Difícil responder, mas alguns nos permitem enxergar em gestos simples. Sendo um pai que se dedica a estar envolvido em 100% na criação dos filhos. Sendo amigo, que não rotula idade e nem tampouco poder aquisitivo para estar presente na vida de alguém. Sendo médico, que os motivos que o fizeram escolher a profissão estar em honrar o juramento feito. Como homem, quem o vê não faz ideia de como é fácil para ele atitudes justas em todos os aspectos da vida. A família é a base para que todos os percalços sejam resolvidos em um abraço, num olhar e até mesmo num sorriso. Não estamos pintando um ser que não existe. Estamos falando do Dr. Marcelo Belitardo. Este homem que, por pensar em mim e em você, e em cada pessoa que mora neste município, que está se colocando para viver uma vida pública, que está como pré-candidato a prefeito, e sabe que o peso desta responsabilidade dará a oportunidade de ver a cidade evoluir e cuidar da gente de forma justa. O poder emana do povo. O que ele quer? Revolucionar cuidando sempre da coletividade. Dr. Marcelo Belitardo, o doutor do povo. Boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo, a essa live. Estamos aqui mais uma vez levando até você boas notícias e ótimas informações. Pessoal de Teixeira de Freitas, obrigado pelo carinho. Muito boa noite mesmo, de verdade. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, vai começar mais um bate-papo. Estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas, Dr. Marcelo Belitardo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os cidadãos de Teixeira de Freitas que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e batendo um papo com vocês. Muito bem, e nesse bate-papo de hoje também estamos aqui recebendo a presença do pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas, junto com o Dr. Marcelo Belitardo aqui. Yuri Fernandes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É com orgulho que estou aqui fazendo parte desse projeto, o projeto Dr. Marcelo Belitardo. Muito bem, e você que está aí na sua casa, você está no seu tablet, no celular, você que está na Smart TV, onde quer que você esteja nesse momento, obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação. O pessoal já está aqui, ó. Um abraço para a Janete Souza, Nalva Sarlo, Dina Azevedo, também quem está aqui é o Ailton de Jesus, a Mireles, um abraço para você, a Neide Prats também está aqui presente, Miguel Pereira. Você quer participar com a gente, você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu elogio, você pode mandar o seu apoio aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Vamos começar com o senhor Yuri Fernandes, pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas. Yuri, todo mundo conhece você aqui na cidade, você é um empresário conceituado na cidade, você tem as suas empresas, você é um ser humano trabalhador, que sai de casa todos os dias para levar aí o pão de cada dia para dentro de casa. Você já tem a sua vida estabilizada. A minha pergunta é a seguinte: por que entrar na política? Primeiramente, acredito no projeto, acredito no Dr. Marcelo Belitardo. O conheço há muitos e muitos anos. Crescemos juntos, né? Sim. Passamos uma infância maravilhosa, aquela infância antiga. Passamos uma infância junto. Então posso garantir que é o que o povo quer, que é o honesto. Sim. Então, resolvi abraçar essa causa com coração, com muito orgulho, aceitei esse desafio. Estamos juntos, para caminhar juntos, para tentar localizar, entender os problemas da cidade e conseguir solucionar esses problemas. Muito bem, o senhor mora em Teixeira de Freitas, o senhor nasceu... Eu nasci em Salvador. Salvador, sim. Mas no mesmo ano... No mesmo ano já veio para Teixeira de Freitas. Eu costumo brincar assim, ó, minha mãe... Acho que acabou de me parir na estrada, né? Nem era Teixeira de Freitas ainda, né? Não, já era Teixeira Já de era Freitas. Teixeira de Freitas? Não, sou tão velho assim, não. Ah, então tá. Vamos lá, vamos fazer essa conta aí. Não. Eu sou mais novo que Marcelo 6 meses. Ah, entendi, tá certo. Então você conhece Depois bem... eu conto a verdade. Então, Yuri, você conhece bem a cidade de Teixeira de Freitas. Nossa, a gente brinca que a gente foi ali nos bairros, nessas caminhadas nossas, né, Marcelo? E a gente falando, poxa, lembra a gente andando de bicicleta aqui? Isso aqui era fazenda, aqui tinha um mata-burro, a gente passava de bicicleta aqui correndo por cima do mata-burro. Então a gente viu aquilo lá crescer, vindo do rural, né, se tornando urbano.
Que pena que tá assim um pouco meio que... Um pouco, né? É. Meio largadinho. Vamos ser bem assim. bonzinhos? Doutor Mas com Marcelo. certeza, isso tudo tem que mudar, né? Certo. E é o que o povo quer, nessas nossas andanças aí, eu tô acompanhando o Marcelo já há algum tempo, e tô vendo que o povo quer mudança, mas quer mudança profunda. Certo. Doutor Marcelo, a importância de ter alguém do seu lado nessa caminhada, uma pessoa que o senhor conhece há muito tempo, fortalece essa corrente, né? Pois é, Rodrigo, muito. O critério para a gente definir o vice foi confiança e os mesmos ideais. Então, por isso aí que nós optamos por Yuri, que é um grande amigo de infância. Literalmente crescemos juntos, nos conhecemos há muitos anos, só que na verdade ele é mais velho que eu um pouquinho. Vamos entrar em detalhes. E isso é importante porque a gente quer mudar essa forma de administração pública que o cidadão de Teixeira está acostumado, em que o vice pertence a outro grupo com ideias diferentes. A partir do momento que assume o poder, brigam, se afastam, e é esse jogo de intriga. A gente não quer isso, a gente quer uma parceria. Somos amigos há muitos anos, temos os mesmos ideais, eu confio nele, ele confia em mim. Isso aí é essencial para a gente tocar o nosso projeto adiante. Então o ponto-chave foi esse, confiança. Muito bem. E existe uma tradição, uma cultura errônea no Brasil de que o vice-prefeito, né, ele é só um adorno, né, que só é responsável quando o prefeito está em viagem oficial. E eu tenho certeza que com essa aliança de vocês, eu tenho certeza que você vai estar, caso eleito for, de segunda a sexta-feira na prefeitura, junto nesse projeto. Não, claro, temos que dedicar um tempo, né, para uma cidade que deu o que a gente tem, né? O que nós temos é graças a essa cidade maravilhosa e linda, Certo. que nós temos que consertar algumas coisas que, como eu falei para você ser bem bonzinho, né? Mas é mudança, a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar com parceria, tem que estar alinhado nos ideais. Isso a gente já tem conversado há muito tempo e estamos caminhando. Eu acho que a minha função é auxiliá-lo, né? No que for preciso, é parceria para alcançar esses objetivos. Muito bem, olha só, você que está aí do outro lado, você pode participar conosco mandando a sua pergunta aqui nos comentários, você pode compartilhar essa live aí, mandar para os seus amigos, seu vizinho, familiares. Quanto mais pessoas chegar a essa live, né, esse bate-papo, melhor, porque você está mostrando um projeto novo, algo que é diferente, que já está aí estremecendo os quatro cantos da cidade de Teixeira de Freitas, todo mundo de orelha em pé, aqueles que não querem, né, porque a população teixeirense já sabe que esse é um projeto interessante, que é o nome aí do doutor Marcelo Belitardo como pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas. Como ele é médico, nós vamos falar aqui um assunto hoje bem na área dele. Não que ele não entenda as outras áreas, mas essa é a área dele. Vamos falar de saúde. Doutor Marcelo Belitardo, pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas. A saúde de Teixeira de Freitas está doente? Muito, está em estado de calamidade, nunca esteve tão ruim. Eu não preciso estar falando aqui dos problemas, porque cada cidadão de Teixeira de Freitas que precisa utilizar o Sistema Único de Saúde, ele sabe das mazelas, sabe das dificuldades. O que a gente vai propor aqui hoje, o que a gente vai discutir aqui hoje, é como deveria ser, como a legislação determina que seja. Porque a gente não vai inventar nada, Rodrigo. Quando a gente fala em saúde pública, já existem as leis, já existem os princípios. Basta cumprir. E para cumprir precisa de quê? Boa vontade, organização, moralidade, eficiência. Que são adjetivos que o administrador público tem que ter. Sim. Adjetivos que eu tenho, que o Yuri tem, né? Além da confiança. E você pode ter certeza, com isso aí a gente consegue mudar muita coisa. A gente consegue mudar a atenção básica, a marcação de exames, a atenção terciária. Mas a gente vai discutir isso aqui agora na live. Muito bem. Começando, né, da base aí, falando da saúde da família, né, falando aí dos postos de saúde, os PSFs aí espalhado não, em alguns lugares em Teixeira de Freitas. A ineficiência desses postos de saúde é pela quantidade que não é suficiente? São vários problemas. A unidade básica de saúde, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar. E essa equipe, ela vai atender o cidadão, e essa unidade básica de saúde, ela funciona como a porta de entrada do cidadão ao sistema público de saúde. Certo. Se a unidade não funciona, é como se a porta estivesse fechada e o cidadão, que não tem um plano de saúde, não tem condições financeiras de arcar com os custos de uma saúde privada, ele fica ali sem ter
para onde ir. E isso é a realidade da nossa cidade. Então, existem postos de saúde que atendem a população como um todo? Não, não existe. Existem locais de Teixeira onde já tem um contingente populacional que caberia a unidade básica e não tem. Vou dar um exemplo. Residencial Santos Guimarães e Costa Filho. Já tem um contingente populacional ali que mereceria unidade básica de saúde. E por que não tem? Eis a interrogação. Verdade. Quem perde com isso? O cidadão dali e dos bairros vizinhos, que fica um contingente muito grande em uma unidade só, que não tem espaço físico e nem profissionais para atender de forma eficiente esses cidadãos. Incrível. Uma análise... Pode dizer, Uriel. Deixa eu fazer um papelzinho de repórter também. Sim, vai lá. Doutor Marcelo Bilitar, meu amigo, muitas pessoas me perguntam, inclusive, acho que ontem, um amigo meu que já trabalhou comigo, me fez uma pergunta interessante. O que a lei diz que tem que existir no posto de saúde? O que a lei está dizendo lá que precisa existir na UPA? Isso tem que estar lá. E o que está acontecendo aqui na nossa cidade? Está tendo isso que a lei obriga a ter no posto de saúde, na UPA? Queria saber de você, que está andando aí, a todo lado em Teixeira, visitando esses postos de saúde, o que está acontecendo com a nossa cidade? Boa pergunta. As unidades básicas de saúde, elas têm que ter uma equipe mínima. Nessa equipe mínima, você tem que ter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes de saúde, o vacinador. Com essa equipe mínima, você oferta um atendimento à população, que a gente classifica como um atendimento básico. E tem os programas de hipertensão, diabetes, de pré-natal. Só que uma realidade de Teixeira de Freitas é unidades básicas de saúde sem um médico, por exemplo. Sim. Mas como vai funcionar? Como que o cidadão ele procura unidade para atendimento e não tem médico? Onde que fica o direito constitucional desse cidadão? Porque a Constituição é clara, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E se a Política Nacional de Atenção Básica preconiza que a unidade básica de saúde é a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde e chega lá e ele não tem um médico para atendê-lo, como é que fica? Então, não existe o cumprimento legal do município, né, das normas de uma boa prestação de serviço público de saúde. Isso na atenção básica. A gente vai lá. Então, unidade básica de saúde. Você tem normas para tudo. Você tem que ter um agente de saúde para um número máximo de habitantes, você tem que ter o médico, você tem que ter o enfermeiro, o vacinador, você tem que ter o técnico de enfermagem, né, para fazer as atividades de curativo e outros procedimentos que podem ser feitos no posto. Você tem o agente de saúde bucal, o dentista, para poder ofertar para a população atendimento digno. Então, o primeiro ponto é esse. Existem unidades básicas em Teixeira de Freitas que não tem a equipe completa. Então, esse é um grande problema que tem que ser corrigido. Quem tem dignidade se não tiver saúde? Ninguém. Se a gente se preocupar com o próximo, tem como resolver esse problema. Se o gestor ele não se preocupa com o próximo, ele não tem amor nenhum pelo seu próximo, ele não resolve esse problema. Empurra com a barriga, maqueia e faz de conta. Infelizmente é uma realidade em Teixeira de Freitas. Funciona muito desse jeito mesmo aí, né? Passando uma maquiagemzinha para dizer que está tudo bem. Você que está aí na sua casa, você já reclamou alguma vez do agente de saúde que não passa na sua casa? Tenha certeza que não é culpa dele, tá? Porque imagina quantas famílias que esse agente de saúde tem que atender, às vezes consegue passar uma vez por mês na casa de cada pessoa, que deveria ter uma frequência maior, principalmente onde tem mulheres grávidas, onde tem crianças pequenas, crianças com necessidades especiais, idosos que precisam de uma atenção maior, e o agente de saúde não consegue porque ele tem várias famílias para lhe atender e ele vai lá, às vezes, nem uma vez por mês, né? Porque o número é muito pequeno, muito, vamos dizer, mirrado mesmo, né? Porque aí joga a culpa no agente de saúde e a culpa é da administração pública. Perfeito, bem colocado. Rodrigo, eu estou acompanhando aqui a live também, estou vendo aqui os comentários, as perguntas. Tem algumas pessoas me perguntando o seguinte: que canal de comunicação, doutor Marcelo, tem esse pessoal que está lá mal assistido, mal atendido? Como é que ele está fazendo para reclamar, para essa informação chegar a quem tem que chegar, que é o prefeito, que é o gestor? Né? Aqui parece que antigamente existiu, ou nunca existiu, não sei, uma ouvidoria. Isso foi verdade, não foi? Como é que você vê isso aí, doutor?
O canal de comunicação é exatamente isso, é uma ouvidoria eficiente que funcione. Não pode ser de faz de conta também, porque senão não resolve. O cidadão que ele tem algum problema que ele não consegue resolver, ele tem aonde reclamar. Sim. E a ouvidoria é esse canal de comunicação que tem que funcionar. Aí, Marcelo, você falou agora aí, faz de conta. Acabaram de falar comigo aqui, ó. Existia uma vez, mas era de faz de conta. Reclamava e não resolvia nada. Não fazia nada. Tem uma pessoa aqui que falou que eu era campeã de reclamadora, mas nunca tive nem respostas eu tive. Para você ver a ineficiência, inclusive, da comunicação com a população que sofre. As pessoas que estão em casa agora, que sabe que precisa de um posto de saúde e não tem um médico no posto de saúde, porque você chega, vamos imaginar também, chega no posto, tem um posto de saúde aí que tem um médico, vamos lá. O médico chega lá, ele tem uma caneta e um papel na mão para pedir um exame, né? E o exame demora quantos meses para chegar? Tem esse pequeno detalhe também. Então, primeiro tem que arrumar a casa, tem que arrumar a casa ali na atenção básica e depois ir subindo cada degrau para que a saúde possa funcionar de uma forma eficiente. Como organizar a atenção básica para que essa marcação de exame, por exemplo, possa ser feita no próprio posto? Não é difícil. O programa de marcação de informatização já existe. Por que não funciona? Outra pergunta, porque não há interesse em atender o cidadão de forma eficiente como o cidadão merece. Porque já existe o programa de marcação na unidade básica de saúde. Só que se você facilita essas marcações, você cria problemas para gestões ineficientes. Que tipo de problema? Você vai ter um gasto com a realização desses exames e, de repente, não é interesse da administração gastar o dinheiro com o cidadão. Mas eu vejo diferente. Eu vejo que saúde não é gasto, é investimento. Então, todo o recurso que você tiver para a saúde, ele tem que ser empregado 100% em prol da população. Não tem que guardar dinheiro em caixa para, sabe-se lá, fazer o que depois. Agora, existem prefeituras aí pelo Brasil afora que constroem hospitais gigantescos e esse hospital acaba de ser inaugurado e já está lotado. Adianta construir hospital grande e a atenção básica está lá embaixo? Não, não adianta. A atenção básica é exatamente para resolver a maioria dos problemas da população. Aliado a isso aí, o investimento em saneamento básico. A cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza R$4 de gastos com saúde pública. Então, se você tem uma saúde da atenção básica que funciona, um investimento real em saneamento básico, acabar com esses esgotos correndo a céu aberto, que infelizmente é uma realidade em Teixeira de Freitas. A gente não está aqui inventando nada, a gente está falando a verdade. Se você organiza isso aí, você diminui o custo com a alta complexidade. As pessoas vão adoecer menos. Associado aí um programa eficiente de educação do trânsito, porque um grande problema de saúde pública hoje também são os acidentes de trânsito. Então é muito complexo, tudo muito interligado. Mas eu digo para vocês, é possível fazer. E para fazer precisa de quê? Uma administração séria, competente, que se preocupe com você, cidadão. É isso que precisa. É o famoso, é melhor prevenir do que remediar, não é, Yuri? Perfeito, ótima colocação. Nós vimos agora, acho que foi domingo passado, não foi isso? Nós fomos lá em Santo Antônio, Sim. Que tem que ser considerado como um bairro da nossa cidade, que aqui é dentro da nossa cidade. A gente viu lá situações assim terríveis, esgotos a céu aberto, né? A gente teve a oportunidade de ir na casa de uma senhora lá, que o esgoto saía de uma casa, descia uma ribanceira e caía dentro da casa dela, e tinha um cômodo da casa que estava interditado porque estava cheio de esgoto. Um absurdo. A outra senhora na mesma rua tinha um lixão praticamente dentro da casa, dentro do quintal dela. Ela estava reclamando: meu senhor, olha aqui, meu filho, ó, minhas telhas estão quebrando porque os urubus estão ficando em cima da telha. Nossa. São situações assim que você fica impactado. A gente andou isso tudo lá. Isso também impacta diretamente, não é isso, Marcelo? Na questão da saúde. É porque muitas vezes as pessoas pensam que saúde somente é o posto de saúde, é o hospital, é o exame. Existem muito. O senhor acabou de falar uma coisa interessante do trânsito, né? É interessante falar nesse assunto também, porque saúde envolve muita coisa, né? E precisa ser muito bem planejada para que possa funcionar da forma correta. Inclusive o Marcelo Martins falou aqui, ó. Qual o motivo das equipes incompletas, falando do posto de saúde? Será capacitação ou falta de bons salários? Todo cidadão, quando ele vai prestar um serviço, ele anseia por um reconhecimento. E esse reconhecimento é um elogio que você faz, mas é também uma boa remuneração. Então, você montar as equipes é fundamental que você tenha um programa de educação continuada, você valorize, trate os servidores com respeito e dignidade e, lógico, valorizem eles financeiramente. Porque, como eu falei, o dinheiro da saúde
né, existem os programas específicos e existe a contrapartida do município, que a lei determina que o município empregue no mínimo 15% de sua arrecadação na saúde. Então esse dinheiro é para ser empregado em quê? É para ser empregado em infraestrutura, em equipamentos e em uma boa remuneração de seus funcionários. Todos eles, os agentes, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos. Então a gente usar o recurso todo em prol da saúde pública. Como eu falei, não tem essa questão de você fazer o dinheiro, deixa o dinheiro na conta, sobe o dinheiro na conta, enxuga os gastos, porque saúde não é gasto, gente, saúde é investimento. Marcação de exame, você tocou, eu acho que eu não respondi. A marcação de exame tem que ser descentralizada, tem que ser desburocratizada. Você submeter um cidadão que está doente, está precisando, a uma fila perversa, você passou uma madrugada em uma regulação para marcar um exame. Quando chega na sua vez, você recebe a notícia que não tem cota, que acabou a cota, e você volta para casa sem almejar o seu objetivo, isso é perverso, isso é cruel. Isso é o reflexo de administração perversa e cruel. Não dá para aceitar isso mais. Tem que desburocratizar, facilitar. Se o cidadão é atendido no posto de saúde, ele tem que marcar o seu exame no próprio posto de saúde. Vamos facilitar, gente. Se a minha barriga dói, o que eu quero? Eu quero ligar para o consultório, né, de um médico, e eu quero que ele consiga marcar uma consulta para mim em um tempo hábil, onde eu consiga sanar a minha dor. Não dá para a gente ficar esperando 2 meses, 3 meses, 6 meses com dor. Onde é que está piorando, né? Onde é que está a dignidade nisso aí? Então isso é inaceitável, não tem como aceitar isso mais em Teixeira de Freitas. Idosos na fila para marcar exame, vendas de vagas na fila da regulação para que as pessoas consigam marcar o exame. É uma loteria, na verdade, né? Você Totalmente. marca o exame, você não sabe quando você vai fazer esse exame e quem tem dor tem pressa. Tem pressa. Né? Ninguém merece ter dor. A gente, quando sente uma dor de cabeça, já fica desesperado. Imagina aquela pessoa que tem uma doença mais complexa ali, que precisa de um atendimento mais rápido, que precisa de uma atenção e fala, o seu exame está marcado aí, mas boa sorte você esperar. E, infelizmente, isso acontece e não é permitido mais. Eu creio que a população teixeirense já enxergou isso, inclusive já até estão aqui comentando, né? O Gonçalves disse o seguinte: Dr. Marcelo e Yuri, grandes amigos comprometidos com a população de Teixeira de Freitas. O Natanael Alves de Oliveira, esse sim é sério e honesto. O Jorge Souza, deixa eu ver aqui, o tema é saúde, ele falou uma outra coisa lá em cima, acabou correndo aqui, acabou que eu não vi sua acho que ele pergunta, falou mas que manda de tocou novo. no assunto esporte, ele falou aqui, ó, esporte também é saúde. Legal. Sim, claro. Totalmente. Com toda certeza. Inclusive, chegou até teve uma pergunta na semana passada, o que o senhor vai fazer pelas escolinhas de futebol, né? Que é uma coisa de prevenir doenças, prevenir... Olha, são várias coisas que uma escolinha de futebol ajuda aí no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Totalmente. Uma administração em que tem um olhar voltado para o cidadão, ele vai integrar suas secretarias. Você tem que ter uma integração total. Esporte e saúde tem tudo a ver. Sim. Então tem que haver uma parceria das atitudes dessas secretarias para exatamente incentivar a prática de esportes. Porque isso aí é prevenção. Então faz parte do plano de atenção básica. Incentivar o esporte desde as crianças, aos adultos jovens, até os idosos. Exemplo, um cidadão idoso que ele tem dores recorrentes por conta de artropatias, de uma artrose, de um problema da coluna, se ele pratica uma atividade física sob supervisão, ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai ter menos dor. Se ele tem, né, um acesso fácil à fisioterapia, porque quando a gente fala em atenção básica, a gente tem que ter também os núcleos de apoio da atenção básica. Sim. Eu citei que na atenção básica tem uma equipe mínima, mas você pode ter um núcleo de apoio com fisioterapeuta, com psicólogo. Então, olha só a qualidade de vida que o cidadão pode ter. Vamos supor que você, Rodrigo, tem um problema de hernia de disco e tenha dor. Tem mesmo. Acertei, tá vendo? A bola de cristal está aqui escondida. Se você chega na unidade básica e é atendido, o médico ele vai prescrever uma medicação para melhorar a sua dor. Ele vai passar também uma fisioterapia. Sim. Olha que maravilha você chegar na sala do lado, no marcador, e marcar a sua fisioterapia no núcleo de apoio da atenção básica, sem burocracia nenhuma, e vai fazer sua fisioterapia. Para quem tem o problema, sabe o quanto que é importante. Eu também tenho a hérnia de disco. E quando a minha ataca, eu adoro fazer a fisioterapia, porque melhora muito. Como diz a população, tira com a mão. Sim. Então, por que não ofertar isso para todo cidadão?
por que não montarmos os núcleos de apoio que realmente funcione e atendam de fato e com eficiência o cidadão que precisa? O senhor falou uma coisa interessante, a pessoa é atendida pelo médico, marca no posto e já sai com o medicamento na mão. Isso, excelente. Já existe o programa da farmácia popular e também podemos, né, organizar, porque hoje você tem a farmácia de manipulação e a farmácia popular. Sim. Então tem cidadãos e tem medicações, tem cidadãos que não têm condições de comprar e o município tem como ofertar isso aí, né, para o cidadão. Isso aí facilita muito o controle de doenças básicas que evitam complicações futuras que vão aumentar o custo da alta complexidade. Então, a farmácia popular tem que haver no município, tem que funcionar. Só ter lá de faz de conta e ninguém encontrar medicação nenhuma, aí não serve. Chega lá e não tem medicação. Imagine, Yuri, você tem filhos, né? Imagina aí um pai de família que está com seu filho doente, não consegue exame, não consegue marcar exame, não consegue medicamento, ele mal consegue pagar o aluguel e botar comida dentro de casa e a criança chorando de dor. Imagine o descaso e imagine a dor que esse pai não sente. Exatamente. Então, dor quando você tem alívio daquela dor, você tem vida, né? É muito fácil a pessoa que pode comprar o remédio, mas temos muita gente, Teixeira, que não pode. E tem que ter essa qualidade de vida. Agora, para entender de vida, tem que ter um gestor que ama a vida, né? Que cuida da vida. Certo. É o que a gente apresenta aqui. O Dr. Marcelo Bilitardi, ele tem quanto tempo nesse trabalho de atenção? Cara, a gente chega nos bairros e as pessoas falam assim, Yuri, me chama no cantinho, o doutor me operou lá, e o carinho que ele teve comigo, a humanidade que ele teve comigo, é por isso que eu me sinto na obrigação de votar nele e fazer as pessoas entenderem o que é essa atenção que ele tem com a gente. É isso aí. Isso é muito importante, né, doutor Marcelo? O senhor que vem trabalhando há tantos anos em Teixeira de Freitas, ter o reconhecimento do trabalho é algo impressionante. É gratificante, porque quando exercemos a nossa profissão com amor e com respeito, você ter esse retorno, essa gratificação, assim, essa sensibilidade da população e reconhecer, né, que você prestou um bom serviço é muito gratificante para mim. Porque a remuneração é importante, mas você se sentir realizado em ter ajudado, ter feito algo por alguém, vale muito mais do que o dinheiro. A saúde pública, ela tem que ser tratada como um conjunto. Falamos de atenção básica, sim, falamos de marcação de exames, aí no meio do caminho falamos do politrauma, que é um problema de saúde pública hoje. O município ele tem que ter um serviço de trauma-ortopedia para atender esses pacientes. Ele tem que ter um hospital organizado com a sala de cirurgias equipadas e funcionando para dar um atendimento, né, para esse paciente com 100% de eficiência. O que não pode acontecer? É um paciente que tem uma fratura, às vezes ficar 4, 5, 6, 10 dias internado, esperando por uma cirurgia, porque às vezes faltam coisas simples no hospital, às vezes falta um material esterilizado, às vezes falta uma furadeira. Então isso é um absurdo. E esse paciente, quando sai de lá, ele tem que ter uma equipe, né, de traumatortopedia para acompanhar ambulatorialmente. E isso hoje está muito deficitário também no nosso município. Então está tudo interligado, são vários pontos que temos que organizar. Para quê? Para cuidar de gente. O que a gente quer? É cuidar de gente. Eu, como médico, eu cuido de gente. Se formos administradores do município, cuidaremos de gente também com o mesmo carinho que sempre tivemos. Aqui, Rodrigo, tem um amigo aqui que passou uma notícia pra gente que não podemos deixar passar batido essa grande oportunidade que temos de real mudança na nossa cidade. E é isso aí, a oportunidade está aí, né? Muito bem. A gente tem que agarrá-la. As pessoas estão na rua já comentando também na internet de que a mudança está chegando. Um abraço aí para o Edson Araújo, também Gonçalves falou, nós confiamos em Dr. Marcelo Bilitardi e Yuri, são homens valorosos e íntegros. Adivaldo, é isso? Não sei. Sem óculos não enxerga direito. Somos a corrente... É janeiro. Isso. Somos a corrente da mudança. O Gilmar Mendes falou, tamo junto. O Jorge Souza mandou um abraço aqui para todo mundo. Aqui, ó, a Genilton. Regulação, exames, vai para a fila de espera, nunca chega em casa do paciente. Ele está dizendo que vai para a fila da regulação, marca o exame e o exame nunca chega. Parece que é pago já, né? Se marcou, pagou, né? Para fazer o exame e nunca chega na casa do... Eu gostei aqui do comentário da Juliana Oliveira. Ó. Precisamos de uma nova política com honestidade. Agora sim, Teixeira vai mudar para melhor. Aposte no bom. Muito bem.
Alexandre Reis, limpar Teixeira da corrupção. Isso é algo muito importante a fazer. A corrupção é uma palavra que não deveria nem existir dentro do cenário político. Existe, é uma realidade, mas temos que realmente banir. Por quê? Senão nada vai funcionar nunca. Desde que começamos a caminhar, Rodrigo, numa pré-campanha, né, no modelo que nós pautamos e colocamos muito bem, que a gente quer dessa forma, essa palavrinha corrupção já ficou de escanteio. Então, o fato de termos um grupo unido, um grupo forte, onde o vice é uma pessoa de extrema confiança exatamente para anular qualquer possibilidade de que essa palavra venha a se perpetuar na administração pública Teixeira de Freitas. E corrupção na saúde, eu acho que é mais inaceitável. Fala para mim a palavra aí. Inaceitável. Exatamente. Inadmissível. Ou então inadmissível. Isso aí. É mais ainda, porque a gente está falando de vidas. Totalmente. Né? Imagine aí um gestor que desvia dinheiro e está morrendo gente na fila de espera de exame, está morrendo gente na fila de espera da cirurgia, está morrendo gente sem falta de medicação e o cara lá viajando o mundo com o dinheiro do povo. Eu acho que é corrupção na saúde, eu acho que realmente... Essa compra de voto, né, com privilégio na marcação de exames e de procedimentos médicos, isso tem que ser banido do mundo, né? Tem E a isso, gente né? tem, Eu te conheço, você marca pra mim, não sei o quê, aquela coisa, aquela troca de... Virou moeda. Você marcar um exame para uma pessoa que é direito do cidadão. É um mecanismo vicioso, né? Parece que em algumas cidades, Umas cidades por aí. o vereador ele deixa aquela função típica dele, né? Que é a função de legislar e fiscalizar, e começa a fazer essas funções aí, que são totalmente atípicas, totalmente erradas, né? Errôneas, de estar ali com o bolso cheio de marcações de consulta, de procedimentos, de exame, em troca de voto. Mas o que acontece com isso? Aquela pessoa que realmente precisa, que está ali na fila, ela vai ser atendida depois, cara. Isso é muito triste. Isso é um absurdo. Né? Isso tem que parar de uma forma ou de outra. Tem que parar com isso. E essa mudança depende de nós. Verdade. De mais ninguém. Porque a ferramenta que nós temos, a arma que nós temos é o voto. Depois protestar, falar na rede social, tudo bem, ajuda, né? Para criar consciência. Mas a oportunidade é agora, é o voto. Não tem outra. Não é isso, Rodrigo? Verdade, verdade. Falou muito bem que tá na sua mão, tá na mão da população de Teixeira de Freitas a mudança. Precisa mudar mesmo, dar novos rumos. Hein? Você acabou de ouvir, se você não teve a oportunidade de acompanhar a live desde o início, depois você volta o vídeo e ouça o que o Dr. Marcelo disse, que é o seguinte, ele deu uma explicação, no contexto geral, de como deve funcionar uma unidade básica de saúde. Que isso mostra como ele está preparado. Inclusive, acho que alguns pré-candidatos que existem por aí poderiam aprender com o senhor, né? Que o senhor deu uma aula aqui de como tem que ser a atenção básica para atender a população, porque tem pré-candidato aí que não sabe, entendeu? Então isso mostra que a pessoa é despreparada. E o senhor veio, eu perguntei, e o senhor falou exatamente como deve funcionar. Isso mostra que é uma pessoa preparada, que é uma pessoa que está pronta para assumir o que propôs a assumir. Totalmente, eu estou muito mais que preparado. O que precisa? Em primeiro lugar, sensibilidade. Segundo lugar, moralidade. Terceiro lugar, eficiência. E por aí vai. Conhecimento é muito importante. Tenho os princípios que vai fazer esses conhecimentos serem revertidos em políticas sociais que se traduzam em direitos sociais. Então é isso que a gente quer. A saúde, como eu falei antes, não é gasto, é investimento. Então a gente fala de atenção básica, núcleos de apoio da atenção básica, marcação de exames. E temos também as especialidades. O médico do posto, às vezes, não consegue resolver tudo. Sim. E ele pede uma avaliação, por exemplo, de um cardiologista. E o cidadão ele tem que ter acesso ao cardiologista em tempo hábil. Se você tem um problema cardiológico, você não tem como esperar na fila 6 meses por uma consulta ou por um exame. Então tem que funcionar. Então a gente tem que montar os serviços de cardiologia, de urologia, de ginecologia e fazer funcionar. Um serviço de imagem. Os exames complementares fazem parte da medicina moderna.
Eu, como médico, examino o paciente, para concluir o diagnóstico, a gente precisa de um exame complementar. Sem o exame complementar, ficou travado. Então, tudo isso tem que estar, né, acessível à população carente, né? Porque pagar, às vezes consegue com facilidade. Mas e quem não tem condições de pagar? Quem ganha um salário mínimo, né? Ele faz o mercado, paga o aluguel. Às vezes não tem condições, não é porque ele não quer, ele não tem condições. Ele precisa do serviço público de saúde. Então, se a gente monta para funcionar com a atenção básica organizada, os núcleos de apoio organizados, a marcação de exames complementares organizadas, os serviços de especialidades organizados, as unidades de alta complexidade, o hospital regional, a maternidade, a UPA, bem organizados, que a gente pode entrar em detalhes e dizer como é que se organiza. O serviço de oncologia bem organizado, quem ganha com isso? Sou eu? Não, todos nós ganhamos. Principalmente, Rodrigo, o cidadão mais vulnerável de Teixeira de Freitas. O que é o mais vulnerável? É quem está ali na situação de carência extrema, onde ele não tem condições de tirar o dinheiro e pagar por isso aí. Então, ele está em estado de vulnerabilidade. E o poder público tem que acolher esse cidadão. É isso aí. E não é nenhum favor, né, que o gestor faz, porque vai estar aplicando o dinheiro dos impostos do próprio cidadão. Exatamente. Né? É um direito que ele tem, que nós temos, de receber esse atendimento. E a saúde pública é para todos, né? Por exemplo, falando de UPA, o senhor citou UPA, a unidade de pronto atendimento é algo que tem que ser rápido atendimento, é emergência, e todo mundo que por algum motivo sofra um acidente ou passa mal, tem que ser atendido da melhor forma possível. Claro. E Teixeira de Freitas já é uma cidade tão grande que uma UPA só já não está funcionando. O que o senhor me diz a respeito do atendimento na UPA como médico, como o senhor vê esse atendimento que está sendo realizado aqui na cidade? A UPA, a unidade de pronto atendimento, em que ela vai funcionar ali para dar o primeiro suporte na parte clínica. O que serve a UPA se não tiver a equipe multidisciplinar lá dentro? Não serve de nada. Seria um elefante branco. E para a equipe multidisciplinar, ela trabalhar e ofertar o máximo de si, o que precisa? Condições adequadas de trabalho, valorização, respeito. Respeito com o profissional, com o servidor público. E a valorização financeira, Rodrigo, que é importante. Sim, claro. Não tem como a gente querer cobrar de uma equipe e massacrar ela financeiramente. Não tem como a administração assumir e achatar o salário que já está deficitário. Então, como é que você vai cobrar para um profissional, para o servidor público, prestar um serviço de excelência se a administração está massacrando esses funcionários? Não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Condições de trabalho ideais, com equipamentos necessários. O que a UPA tem que ter? Equipamentos e medicações essenciais para um atendimento de urgência. E a partir daí você valorizar o funcionário, desde as condições de trabalho até a valorização financeira, que é importante. Então a UPA ela consegue prestar um bom serviço, desde que a administração organize isso aí. Se estiver desorganizado, com funcionários insatisfeitos, é lógico que não vai funcionar. Então, se você organiza a atenção básica, onde o cidadão consiga ser atendido na atenção básica, se eu tenho um resfriado e eu vou na atenção básica e sou atendido, eu não vou na UPA. Desafoga a UPA. Desafoga. Então, está tudo interligado. Mas se na atenção básica não tem médico, e o cidadão está resfriado, está com a garganta doendo, inflamada, ele vai para onde? Ele não tem para onde ir. Ele tem que ir para a UPA. Então, para a gente fazer funcionar, a gente tem que organizar todos os níveis de complexidade. E temos, assim, um corpo de profissionais aqui em Teixeira fantástico. Técnicos de enfermagem fantásticos, enfermeiros fantásticos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos, né? Eu não vou citar um por um, porque senão eu posso esquecer algum e vou estar sendo injusto com alguma classe. Mas todos, desde a portaria, da limpeza até o médico, todos nós temos profissionais fantásticos. Basta o quê? Organizar a infraestrutura para dar condições de trabalho para esse profissional e valorizá-los. Eu sou um cirurgião. O que eu vou fazer com um paciente que tomou um tiro se eu não tiver uma sala de cirurgia bem estruturada com os equipamentos próprios para operar? Eu não vou poder fazer muita coisa. Eu vou ficar ali do lado dele,
e vou orar por ele. Então eu não vou poder exercer o meu papel com eficiência. Então é aí que entra a administração pública. A UPA hoje, ela tem um déficit de muitas coisas. Então tem como organizar isso aí. Basta querer. Muito bem, fala bonito, né, Yuri? Pois é, legal. Isso Quando a aí. pessoa preparada tem interessante. a resposta. Né? O cidadão bem assistido pelo Serviço Público de Saúde movimenta várias engrenagens, inclusive da economia, né? Sim. Aquele cidadão que foi ali bem atendido, ele vai voltar mais rápido para a sua empresa. Isso é o quê? Movimentar mais economia, não é isso? Certo. Então, saúde faz parte de um conjunto de engrenagens que ajuda a coisa toda a funcionar melhor. Sim, sim. Coisa interessantíssima, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas falando sobre saúde. Na verdade, houve crítica, né? Houve como fazer, como melhorar, como funciona o posto de saúde, como funciona a UPA. Não deu tempo de a gente falar sobre como funciona o hospital regional, a policlínica, enfim, os outros equipamentos que existem na cidade. E eu tenho a certeza que nos próximos programas nós vamos ainda voltar a esse assunto. Mas chegou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, é do Felipe. Ele falou o seguinte: doutor, quais são as suas ideias e projetos para os jovens? Tirar os menores de idade do crime. A cultura também salva vidas, desde que seja feita com amor. E creio que o senhor é um homem para isso. Fale-nos um pouco sobre isso, que também é saúde. Né? Excelente pergunta, parabéns pela pergunta. Para tirar o jovem do crime, você tem que colocar esse jovem na escola. Existe o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e existe o Plano Municipal de Educação com metas para serem cumpridas. O PNE foi instituído em 2014, né, com um prazo de 10 anos para se cumprir algumas metas, e uma delas é ensino de tempo integral. O que o PNE preconiza é um percentual mínimo, mas o que a gente precisa é fomentar investimento em infraestrutura da educação e no corpo docente da educação, para ofertar educação em tempo integral para os jovens de nossa cidade. Se você tem o jovem na escola, o jovem praticando esporte, o jovem numa aula de línguas, o jovem numa aula de música, ele não vai ser aliciado pelo crime, porque ele está ali estimulando as suas habilidades do bem. Então, o que a gente precisa para os jovens? Eu falo jovens na faixa etária de educação infantil e fundamental. Né? Depois vem o ensino médio, os cursos profissionalizantes. Então, estou me atentando aqui só até o ensino fundamental. Ensino de tempo integral. É possível? É claro que é possível. Nós temos muitos profissionais em Teixeira, do esporte, de todas as áreas, não é só futebol não. Futebol, vôlei, artes marciais. Se a gente faz uma parceria com esses profissionais e a prefeitura contrata esses profissionais para a gente estar identificando talentos. Tem um jovem que tem talento para arte marcial. Sim. Um turno na escola, o outro turno ele está ali desenvolvendo as suas habilidades. É a prefeitura investindo em talentos. Isso acontece em países desenvolvidos. Sim, verdade. Por que não pode acontecer em Teixeira de Freitas? Basta a gente querer. Mas a mudança começa com a gente? Não, a mudança começa com a população. A população tem que enxergar que a gente quer algo diferente para Teixeira. Quando a população enxerga isso aí, a população caminha com a gente e todos juntos vamos transformar essa realidade. Então, respondendo a pergunta, ensino de tempo integral. Certo. A gente está fugindo um pouco do tema, tem algumas perguntas aqui que não tem a ver com a saúde. E aqui estão perguntando também, falando do jovem novamente, né? Integrar esse jovem e tal, ocupar a cabeça dele com coisa boa. E falou aqui sobre a guarda mirim, você lembra? Isso é uma coisa que eu acho legal. É bom a gente responder essa pergunta aqui. Fugindo um pouco do tema, né? Mas já que já fugimos, vamos continuar fugindo do tema. Guarda mirim. Eu sou novo, né? Já foi guarda mirim. Eu tenho cara de guarda mirim. Guarda mirim é um projeto que existiu, existe também esse projeto em algumas cidades do Brasil, que é para nutrir também a mente do jovem. Que o senhor acabou de falar que é escola em turno integral e também no contraturno ali ele tem uma atividade esportiva, uma atividade cultural, enfim, para que ele possa nutrir. Isso também é saúde, nutrir a mente, ocupar esse mente, jovem. Coisa boa, Nós coisa estamos, saudável. nós estamos no Setembro Amarelo, que é para prevenção do suicídio. Quanto mais você ocupa a mente dessa pessoa, ela não vai ter tempo. Claro que cada um tem um motivo
de pensar o que quiser. Mas se a pessoa, desde cedo, ela é nutrida mentalmente com esporte, com cultura, com lazer, ela vai ocupar-se com coisas positivas, e isso é saúde. A guarda mirim também, né, doutor Marcelo? Além da disciplina. Sim. O jovem também, acima de tudo, ele precisa de disciplina. Sem disciplina, a gente também não vai para lugar nenhum. Se a gente vive em uma sociedade, né, é fundamental que se sigam as normas, as leis, e que a gente incute na cabeça desses jovens que tem que se cumprir as normas e tem que se haver disciplina. A Guarda Mirim é um projeto fantástico que, além de tudo, pode trazer jovens mais rebeldes das escolas para você organizar isso aí em um modelo de disciplina que vai ser benéfico para ele e para a família dele. O que todo pai e toda mãe quer para o seu filho? Ele quer condições para o seu filho ele se desenvolver e ele disputar o seu espaço na sociedade. Quando a mãe está gestante, né, o seu filho na barriga, ela já planeja o futuro do seu filho. Então, uma mãe dessa, ela é bem acolhida pela administração, em um pré-natal bem organizado, um pré-natal humanizado. Se ela tem o seu parto em um ambiente hospitalar humanizado, é bem atendida com carinho. Se o seu filho nasce, ela é acolhida pela administração. Se ela tem uma creche para o seu filho com alimentação de qualidade, com transporte escolar, com ambiente seguro. Depois seu filho vai para a pré-escola, também um ambiente adequado. Entra no ensino fundamental, ensino em tempo integral. A mãe vai ficar realizada, a mãe se sente tranquila, em paz para trabalhar e produzir. Então, você vê como tudo está interligado na administração pública. Sim. Então, o nosso olhar tem que estar olhado para o coletivo, para os vários ângulos, sempre pensando em beneficiar o cidadão. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Nós poderíamos ficar aqui conversando horas, agradecendo a presença aqui do pré-candidato a vice-prefeito Yuri Fernandes. Eu que agradeço. Quer mandar um abraço para alguém? Um abraço a todos. Porque se eu falar para todo mundo, eu vou ficar ao mesmo tempo mandando abraço para todo mundo. Muito bem. Obrigado, Yuri, pela sua presença. E doutor Marcelo Belitado, novamente, muito obrigado, pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas, sempre esclarecendo com muita seriedade, com muita responsabilidade, todas as questões aqui levantadas. Eu que agradeço todos vocês que estão nos assistindo e participando com a gente desse projeto. Porque o que eu quero, o que o Yuri quer, o que toda a nossa equipe quer, é termos uma cidade melhor para todos nós. É possível conseguirmos isso aí. Então a participação de você é muito importante. Nessa live aqui, a gente tratou de um tema específico, a gente foge um pouquinho do tema que é natural, a gente não está aqui engessado. E nas próximas vamos tratar de temas importantes para a população, para vocês entenderem como que a gente pensa e o que é que a gente quer. Isso é importante no processo democrático. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde cada cidadão ele tem que ter o livre-arbítrio de escolher quem vai ser seu representante. E para ele ter essa liberdade de escolher sem aliciamento, ele tem que conhecer os seus pré-candidatos. Então é isso que a gente quer aqui, a gente quer que vocês nos conheçam, saibam como a gente pensa, para a partir daí tomarem suas decisões. Então é isso aí, vamos em frente. Obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado por estarem aqui participando com a gente. Só temos a agradecer, eu fico lisonjeado, né? A gente vê aqui que tem um público grande participando. É isso aí, grande abraço, até a próxima quinta-feira às 20 horas, nesse mesmo bate-local e no mesmo bate-horário. Muito bem, muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência, um prazer enorme estar com você aqui nesse bate-papo saudável e que vai ficar mais saudável ainda quando tiver uma gestão comprometida com a população teixeirense, porque a saúde de Teixeira de Freitas está doente e nós queremos Teixeira de Freitas com uma saúde de ferro. Participe! Compartilhe esse vídeo na internet para que possa chegar a muitas e muitas e muitas pessoas. E se você quer deixar a sua pergunta para a próxima live, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço para você, muito obrigado, ótima noite. E quinta-feira estaremos de volta às 20 horas. Obrigado. Abraço. Quais as prioridades de um homem? Difícil responder, mas alguns nos permitem enxergar em gestos simples. Sendo um pai que se dedica a estar envolvido em 100% na criação dos filhos. Sendo amigo, que não rotula a idade e nem tampouco poder aquisitivo para estar presente na vida de alguém. Sendo médico, que os motivos que o fizeram escolher a profissão estar em honrar o juramento feito. Como homem, quem o vê não faz ideia de como é fácil para ele atitudes justas em todos os aspectos da vida. A família é a base para que todos os percalços sejam resolvidos em um abraço, num olhar e até mesmo num sorriso. Não estamos pintando um ser que não existe.
Estamos falando do Dr. Marcelo Belitardo. Este homem que, por pensar em mim e em você, e em cada pessoa que mora neste município, que está se colocando para viver uma vida pública, que está como pré-candidato a prefeito e sabe que o peso desta responsabilidade dará a oportunidade de ver a cidade evoluir e cuidar da gente de forma justa. O poder emana do povo. O que ele quer? Revolucionar cuidando sempre da coletividade. Dr. Marcelo Belitardo, o doutor do povo.